Olá pessoal, eu sou Carlos Ribeiro, paraibano, natural de João Pessoa. O meu trabalho como empreendedor é dar aulas, ensinar a cozinhar, cozinhar para as pessoas em restaurantes, em hotéis, numa série de atividades que, como empreendedor, hoje eu vou passar para vocês uma receita que eu tenho muito carinho, que eu tenho muito orgulho, que é o rubacão. O rubacão é um prato muito semelhante ao baião de dois, e toda essa região do norte brasileiro, do nordeste brasileiro, ela tem ingredientes muito próximos, ingredientes muito semelhantes. E vocês vão ver, tanto o baião de dois quanto o rubacão, uma diversidade de receitas. Por quê? Existe o que eu chamo, que eu defendo muito, como o modo de fazer. Então, o modo de fazer, ele retrata a cultura, a história de um povo. Como foi que eu cheguei à conclusão de que o rubacão ele é uma comida de resistência do povo paraibano, uma comida principalmente do sertão? Por quê? Porque nesse período em que se começou a comer o rubacão na história, principalmente na história da agricultura paraibana, as pessoas saíam para o campo e essas carnes, como a carne de sol, como a carne seca, nas receitas originais, nos escritos originais, nos jornais e revistas que é assim que um pesquisador trabalha, nós encontramos muito, mas muitas vezes, o que chamamos hoje de bacon, que era o toucinho. Então, em algumas receitas originais se encontrava o toucinho. Por quê? Porque era fácil de transportar, era fácil de armazenar. Vamos encontrar também o uso da nata. A nata era um ingrediente bastante utilizado e ainda é no rubacão. Nos grandes centros, como aqui em São Paulo, onde eu moro, eu às vezes encontro nata. No Brás, que é um local onde os paulistas e o povo de São Paulo encontra os ingredientes da cultura nordestina. Então, em alguns casos, eu substituo por requeijão, que é o que eu vou fazer hoje. Por essa questão de não poder sair de casa e por ficar em casa, aqui tem um supermercado também aqui perto da minha casa, que é o Santa Luzia, que lá tem tudo, inclusive nata. Mas hoje nós vamos fazer com requeijão. Então, os ingredientes do rubacão, eles se modificaram muito pela sua similaridade com o baião de dois. Então, mas ele é um prato muito simples, porque ele retrata e traduz a força do homem do campo, a nossa resistência, a nossa sobrevivência no árido, no semiárido e muitas vezes no brejo também, não é? Então, nós vamos ter o feijão verde, que é maravilhoso. Eu já tenho ele aqui cozido. Aqui hoje já foi cozido com água e sal e eu botei um coentrinho, que é de lei. Né? Eu gosto muito dessa palavra que é de lei, acho que vocês devem lembrar. Utilizei hoje a cebola roxa, mas pode utilizar qualquer cebola que vocês quiserem. E eu vou colocar alho, manteiga de garrafa, isso aqui a gente encontra de quantidade. Vocês podem perguntar, mas como é que o Carlos encontra o feijão verde aí em São Paulo? É muito fácil, a gente sempre encontra, não somente nas feiras livres, mas aqui no bairro da Liberdade, que é o bairro japonês, nós encontramos sempre feijão verde por lá. Os dias são as terças-feiras. Então precisa ficar atento, conhecer a cidade. Eu sou um paraibano, moro aqui em São Paulo há 32 anos, então já me acostumei com os encantos e saber onde vamos encontrar determinados ingredientes. E ainda também, que é de lei, um coentro, que é meu grande amigo, meu grande aliado. Ele é muito amado por um, odiado por outros, mas ele é fundamental na cultura dos povos e na cultura paraibana. Bom, feito aqui nós temos os ingredientes. Eu coloquei também aqui um pouco de pimenta com cominho. Esse é um hábito muito importante na nossa cultura. Colorau, que é bom para dar cor. Ele não dá sabor, mas ele dá muita cor. O sal, que é um dom, apesar de ser a carne de soja e os embutidos de um modo geral possuírem sal, a gente sempre dá aquele toque final. Agora é preciso ter muito cuidado,
porque em algumas receitas nós vamos encontrar também o queijo coalho. Eu tenho aqui também em casa. Eu estive recente na Paraíba e trouxe. Como eu hoje não vou ter a nata, eu vou estar usando o requeijão, muito gostoso, muito saboroso. Então é aquela história, não é? Mamãe sempre dizia, a gente anda, 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 leva na mala a nossa cultura, a nossa arte culinária, e isso nos faz serem pessoas criativas e empreendedoras. E aí vem o tal do modo de fazer, que é justamente o ajuste dos ingredientes, tá bom? Bom, entre muitas histórias do rubacão, a história que conta um pouco das origens dele, desde o período das capitanias hereditárias, nós temos uma historiadora na Paraíba, a professora Lourdes Ramalho, que escreveu bastante sobre a chegada de outros povos que vieram da África, que vieram da Ásia e da Oceania nas navegações e, em especial, nas capitanias hereditárias. E aí, alguns hábitos foram agregados à nossa cultura. Os árabes possuem um prato um pouco semelhante, dizem que a origem do rubacão vem também através dele, que é um prato chamado mijadra. O mijadra, ele é arroz, uma cebola bem queimada na manteiga e lentilhas. E aí vocês vão percorrer na história dos povos uma quantidade de ingredientes que vão chegando. Eu não mostrei o arroz para vocês porque meu arroz já está pronto e a gente vai fazer ele de uma forma mais rapidinha. Então feijão cozido na água e sal, se você quiser incrementar, como eu incrementei, um pouco de cebola, assim um pouquinho, um pouco de sal, mas sempre tem que ter cuidado com esse sal, porque um bom empreendedor pensa nisso também, né? Porque outras pessoas poderão comer. E também a própria carne de sol, que eu fiz aqui, né? Minha mãe me ensinou a fazer a carne de sol. Então, vocês viram quantas vezes nós falamos da memória, da história dos nossos povos. E a nossa família e a nossa mãe e os nossos avós, de um modo geral, eles são pessoas responsáveis, né, por toda essa trajetória que é a nossa história, que é a história dos povos, em especial do povo paraibano e do sertão. E aí, nós vamos ter hoje essa riqueza, que é esse prato chamado rubacão. Eu me lembro quando eu era bem garoto, a minha mãe me levava na feira para comprar as coisas, e uma das memórias que eu tenho é do rubacão. E era um prato que se comia sempre lá em casa. Minha mãe não era uma exímia cozinheira, mas era mãe, era calorosa, trazia as raízes dela. Minha mãe, ela veio de uma cidade do interior da Paraíba, chamado Serra Redonda. Ali é meio brejo, né? Um pouquinho antes de Campina Grande. E ela trouxe dela, no coração dela, na vida dela, na alma dela, o rubacão para nossa cozinha, para as nossas mesas, as mesas da família. E aí eu conheço também uma série de pessoas hoje na Paraíba que fazem rubacão nos seus estabelecimentos comerciais e que fazem também rubacão para vender na rua, para vender na praia, por encomenda, e etc. Então, como eu falei, cada pessoa tem o seu modo de fazer. Como é que eu cheguei a me tornar um empreendedor no ramo da cozinha, no ramo da gastronomia? Através da prática da cozinha, da história da minha família, da história do meu povo, da história da minha Paraíba querida, e também de muito estudo e muita pesquisa. Aqui em São Paulo, quando eu vim morar aqui, eu vim para estudar. E eu fiz o mestrado e agora estou fazendo doutorado, em especial sobre história da alimentação e da cultura alimentar. Então, por isso, é tão importante que todas as receitas sejam registradas, que as pessoas empreendedoras elas possam sempre divulgar e disseminar através das oficinas, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E a escrita foi um outro lado que eu encontrei como empreendedor. Atualmente eu devo estar no meu 26º livro. Todos abordam alimentação, gastronomia, história da alimentação. Alguns têm receitas, outros não. E os últimos 3 de 2018 para cá,
eu pude realmente trabalhar uma série de outros livros. Eu tenho um canal no YouTube que leva meu nome, e lá vocês poderão ver uma série de receitas, inclusive essa também vai estar. Vamos deixar de lero-lero e vamos passar para o fogão, tá? Então confesso que estou muito feliz e me sentindo querido e abraçado por estar aqui com vocês. E fiquem à vontade também para nos contar como vocês fizeram depois desse rubacão e de que forma vocês receberam ele. Vamos agora aos ajustes técnicos, né? Para passarmos para a panela, tá bom? Eu vou focar na panela, eu vou sair um pouquinho de cena e vou entrar aqui agora com os ingredientes.